Oi pessoal, então vamos fazer aqui a nossa aula prática referente aos classificadores gaussianos, né, o Naive Bayes, gaussiano, LDA e QDA, e sobre as métricas de classificação. Tá? Então, para isso eu estou pegando uma base de dados aqui do Kaggle, que é proveniente do Banco Santander, onde o objetivo é identificar se consumidores do banco vão fazer uma transação bancária específica no futuro, independente de qual seja o valor monetário sendo transferido. Então, eles informam que os dados, né, para essa competição do Kaggle têm a mesma estrutura que os dados reais, só que, claro, eles estão devidamente anonimizados para, né, manter a segurança de todo mundo envolvido. Então, se você clicar aqui nesse link, você vai entrar aqui, tá, nesse link do Kaggle. Você pode ler um pouco mais sobre como é que funcionou essa competição, ver aqui o que as pessoas fizeram os códigos que as pessoas fizeram nesse problema. Aí, se você entrar aqui em Leaderboard, você vê as métricas de quem ganhou a competição. Então, isso daqui é referente à área sob a curva ROC. A gente vai comparar o resultado obtido nosso com esse daqui. E aí você consegue ver o código que a pessoa, né, implementou para obter esse prêmio aqui também. Beleza? Você pode baixar os dados completos daqui também, só que eu linkei na hora que a gente for carregar os dados uma versão reduzida dessa base de dados que está no meu GitHub. Tá? Essa base de dados ela é grande, ela tem 200 colunas e 200 mil linhas, se eu não me engano, e isso excedia o tamanho máximo de arquivo que eu conseguia colocar no GitHub. Então, para facilitar, e vocês não terem que baixar a base e depois fazer upload para o Colab para rodar ela de novo, aqui esse link desse bloco já carrega ela diretamente do meu GitHub, mas para isso eu tive que reduzir um pouco o tamanho dessa base de dados. Como ela é uma base de dados bem grande, meio que tanto faz. Os resultados que você conseguir com essa base menor vai ser muito parecido com o que você vai conseguir com a base de dados maior. Eu botei o tamanho máximo que eu consegui aqui. Mas se você tiver, né, com disponibilidade aí de conexão à internet, baixa essa base de dados e tenta fazer isso com a versão completa. Bom, vamos ver então como é que está a estrutura dessa base de dados. Então eu li aqui usando a função readCSV, que aceita um link como entrada, e coloquei dentro da minha variável banco. Tá? Tem que esperar aqui a conexão com o GitHub para baixar essa base de dados. Pronto. Então, se a gente vê o cabeçalho aqui dessa base, a gente vê que a gente tem essa coluna de identificação. Tá? A gente tem a nossa variável alvo, que é 0 se a pessoa não fez a transação bancária e 1 se a pessoa fez a transação bancária. Então, esse target é a nossa variável resposta. E as nossas variáveis preditoras, que vão aqui de var0 até var199. E aí, quando eu salvei a base de dados reduzida, esses pontos e vírgulas foram um artifício que aconteceram. Eu pensei até em salvar de novo a base de dados sem esses artifícios, mas vamos aproveitar isso daqui para consertar esse problema na base de dados, aqui dentro do Python mesmo, uma vez que problemas com a base de dados são extremamente recorrentes, mais recorrentes do que a gente gostaria que fossem. Tá? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou usar essa função replace para substituir todos os pontos e vírgulas por nada. Tá? E quando eu coloco aqui regex igual a true, eu estou pedindo para o Python considerar isso daqui como se fosse uma expressão regular. Então ele não vai considerar somente, ele vai considerar todas as ocorrências de ponto e vírgula e substituir por nada. Então, aplicando aqui esse processamento, a gente vê que sumiu aqui nas entradas numéricas da base, porém ainda continua aqui em cima. Tá? Então agora eu vou usar essa outra função, que é rename, e aí eu vou pedir para renomear essa coluna como essa daqui. Então, aplicando esse processamento, a gente tem a nossa base de dados, que aparentemente está tudo certo. Tá? Se eu pedir para ver os tipos de dados que tem na minha base, a gente vai ver que essa última, var199, não está como uma variável numérica, uma variável de ponto flutuante, como ela deveria ser. Então, eu vou aplicar aqui essa função toNumeric, né, dentro dessa coluna inteira da minha base de dados. Então, apliquei. Quando eu peço para ver, está tudo em ordem. Tá?
E a única coisa que eu não preciso é essa minha variável aqui, ID code. Não preciso desse código de identificação do meu usuário. Tá? Então eu vou dropar essa coluna num bloco que eu ainda não tenho aqui, mas eu já vou ter banco igual banco.drop. E aí eu vou colocar essa minha coluna aqui. Opa! E aí se eu pedir para ver quem que é banco.head, a gente vai ter o seguinte. Opa! Espera aí, me deu um errinho aqui. Acho que eu tenho que pedir que isso aqui seja uma coluna. Isso, tem que pedir que seja uma coluna, senão ele vai dropar uma linha. Ele não encontrou nenhuma linha com esse nome. Tá. A função describe, ela me dá sumários numéricos das minhas colunas. Tá? Então, eu consigo enxergar as estatísticas descritivas das minhas colunas aqui. Então vamos olhar nossa variável resposta e perceber, né, ela só some valores 0 e 1, a média dela é 0.1. Ou seja, a gente tem somente 10% da nossa base alocado na classe positiva. E isso vai ser, né, um desafio, já que essa base está desbalanceada aqui para a gente. Como essas variáveis de var0 até var199 não são interpretáveis, né, a gente não sabe o que elas significam, olhar para essas estatísticas descritivas aqui, não sei. A princípio, para mim, não significa muita coisa, porque eu não sei o que as variáveis significam. Tá? Mas fica aqui esse comando, caso você precise disso em um problema onde você consiga interpretar as suas variáveis. Tá? Então, focando aqui na nossa variável resposta, né, target, eu posso usar essa função valueCount, que vai me contar, né, quantas ocorrências eu tenho no 0 e quantas ocorrências eu tenho no 1. Então é realmente isso, né, 60.000 da classe 0 e 6.000 da classe 1, né, arredondando. Beleza? Aí agora eu vou separar a minha variável resposta das minhas variáveis preditoras. Tá? Eu vou chamar minha variável resposta de y e as variáveis preditoras de x, muito criativamente. Então, essa função iloc, o que ela faz? Ela acessa meu data frame através de informações referentes ao número das linhas e ao número das colunas. Então eu pedi todas as linhas e a coluna 1 em diante, sempre lembrando que o Python começa a contar do 0. Tá? Então eu tenho só minhas variáveis preditoras. E y vai ser banco coluna target, tá? Que vai me dar somente a minha variável resposta. Beleza? Bom, então a gente tem que verificar, tá? Como está indicado aqui no começo do nosso notebook, né? Faça uma análise exploratória na base de dados, verificando se as hipóteses de nossos classificadores gaussianos se aplicam. Aproveite para fazer uma limpeza na base. Então a gente já limpou aqui, aparentemente está tudo em ordem. Tá? Então eu tenho que ver se as hipóteses dos nossos classificadores gaussianos se aplicam. Lembrando que o naive Bayes a gente tem que ter que, condicionado na classe, os atributos têm que ser gaussianos e independentes. Tá? E o LDA a gente tem que ter que, condicionado nas classes, os atributos sempre vão compartilhar a mesma matriz de covariância, ou seja, os atributos condicionados na classe 0 e condicionados na classe 1, eles podem ter médias diferentes, mas compartilham a mesma matriz de covariância. E o QDA ele é mais livre. Tá? Ele pede que... ele deixa que os atributos condicionados na classe 0 e condicionados na classe 1 tenham qualquer matriz de covariância, né? Só que, claro, todos eles exigem que os atributos sejam normais. Tá? Então as hipóteses vão ficando cada vez menos restritivas. O naive Bayes requer que seja independente e normal. O LDA permite uma dependência, mas exige que x condicionado na classe compartilhe a mesma matriz de covariância. E o QDA pede que seja gaussiano, mas ele permite que as matrizes de covariância sejam diferentes para os atributos condicionados nas classes. Tá? Então eu vou utilizar aqui uma técnica de Kernel Density Estimator, ou seja, estimação de função densidade de probabilidade por núcleo, né? Ou seja, a gente vai tentar estimar aquela parte da função densidade de probabilidade central, né? Tipo na normal é o elevado a menos x ao quadrado, e a gente não vai estar tão interessado assim na constante de normalização.
E a gente vai utilizar, né, certas funções de base, né, que também colaboram para esse nome kernel aqui, para a gente conseguir estimar essa função densidade de probabilidade. Então, essencialmente, a gente estima o núcleo de uma função densidade de probabilidade através de uma mistura de distribuições mais simples, né? Em geral, as distribuições mais simples vão acabar sendo as distribuições normais. Então, quando eu peço aqui esse dataframe.plot, tá? Eu posso fazer diversos tipos de gráfico. Eu vou pedir para fazer o KDE, Kernel Density Estimator. Ind igual a 10 é para plot essa densidade somente com 10 pontos, tá? Só 10 pontinhos assim na minha função. Isso é para minimizar custo computacional e ser mais rápido. Tá? E aí eu tenho isso daqui de baixo que eu olho e não consigo entender nada. E aí eu entendo, né, que eu tenho atributos bastante diferentes. Por exemplo, esse atributo aqui ele é bastante concentrado, né? Esse atributo azul ele é bastante espalhado. Então isso daqui já nos dá um indício de que talvez eu precise fazer uma padronização. Então isso daqui são os atributos condicionados na classe negativa e aqui os atributos condicionados na classe positiva que tem a mesma cara. Tá? Então o que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Eu vou, em vez de pegar x condicionado na classe y igual a 0, eu vou chamar um standard scaler, eu vou fazer um fit transform no meu x, tá? Só que quando eu faço isso, o scikit-learn deixa de tratar esse cara como um data frame e torna ele num vetor do NumPy. E o vetor do NumPy não tem acoplado a ele esse método plot. Então eu preciso transformar isso daqui de volta num data frame. Tá? Filtro para ter só as colunas y igual a 0, só as linhas y igual a 0, né? Ou seja, as linhas referentes à classe negativa, e faço de novo aqui o meu plot, beleza? E aí eu vou plotar por cima o gráfico de uma normal padrão, tá? Usando a minha função aqui do SciPy, o módulo scipy.stats, tá bom? E aqui eu escolhi plotar a densidade dos atributos usando 11 pontos, porque fica um pouco mais bonitinho, fica mais perto realmente de uma distribuição normal. Então, cada corzinha dessa é um dos atributos, tá? Essa linha está toda quadrada, porque realmente eu pedi para plotar com poucos pontos. Se você trocasse esse 11 por, sei lá, 50, isso ia ficar bem mais suave, mas ia demorar bem mais o processamento. E eu acho que quando eu comparo isso com essa linha tracejada preta, está suficientemente parecido, é suficientemente normal e eu fico feliz em acreditar que esses atributos são normais. Ou seja, condicionado na classe negativa e a mesma coisa para eles condicionados na classe positiva. Tá? Então eu fico tranquilo para dizer que eles passam no teste da normalidade. Tá? Agora eu tenho que verificar alguma coisa referente à independência dos meus atributos. Lembrando que a gente não testa a independência, a gente testa a correlação, né? Se são independentes. Se duas variáveis aleatórias são independentes, então a correlação é zero, mas correlação zero não implica independência. A não ser que as variáveis aleatórias sejam normais. Tá? Para normal, a correlação implica na independência. Como isso daqui parece ser normal, ok, não parece que é uma aproximação tão ruim assim. A gente pode testar para independência, tá? Existem testes para independência, mas eles são mais sofisticados, requerem não só um poder computacional maior, mas como uma teoria maior que a gente não viu ainda. Tá? Então eu posso pedir aqui para ver a matriz de correlação. Tá? O Pandas já calcula para a gente a matriz de correlação também através desse método core. Demora um pouquinho, né? Porque são muitas variáveis. Então a gente tem aqui essa matriz de tamanho 200 por 200. E que, para a gente ter uma visualização melhor dela, eu vou colocar aqui, dentro dessa função imshow do matplotlib, tá? Que mostra uma matriz como se fosse uma imagem. Então, aqui eu tenho o primeiro gráfico mostrando a matriz de correlação para os atributos da classe negativa e aqui para os atributos da classe positiva. Está errada a minha legenda. Então aqui, classe positiva. Consertei. Tá? E a gente pode ver por esse gráfico que a minha diagonal
dessa matriz, né, ela é igual a 1, como está indicado aqui pela minha legenda, como deveria ser, né, correlação de x com x é sempre 1. E fora dessa minha diagonal, eu tenho valores visualmente muito perto de zero. E a mesma coisa aqui condicionado na classe positiva. Tá? Diagonal igual a 1 e fora da diagonal, muito perto de zero. Então, eu me sinto confortável para dizer que as hipóteses do naive Bayes gaussiano se aplicam, né? Parece ser aproximadamente descorrelacionado, e como é normal, eu me sinto confortável para dizer que isso implica aproximadamente independente. Tá? Mas ainda assim a gente vai testar os 3 classificadores. Tá? Então agora vamos dividir a base em treino e teste e validar o desempenho dos nossos classificadores gaussianos. Tá? Então deixo aqui para vocês lerem a documentação de cada um desses classificadores para vocês entenderem o que eles fazem. Eu vou usar a minha função clássica trainTestSplit, só que eu vou fazer uma amostragem estratificada, né? A gente sabe que a nossa base de dados ela é desbalanceada, então como eu tenho só 10% das ocorrências na classe positiva, eu vou pedir que na minha separação entre treino e teste, tanto no treino quanto no teste, eu tenha essa mesma representatividade. Tá? Então eu estou estratificando de acordo com o vetor y. Tá? E nosso clássico 1/3 para teste e 2/3 para treino. E como a gente viu, né, que os nossos atributos requerem uma padronização para ficarem mais compreensíveis, talvez isso ajude no processo de classificação. Então eu vou declarar aqui esses 3 classificadores que vão ser sempre standard scalar acoplado com um naive Bayes gaussiano, LDA e o QDA. Tá bom? Eu vou instanciar meus classificadores sem alterar nada dentro deles, tá? Vou deixar só eles assim purinhos mesmo, mas recomendo que vocês olhem aqui na documentação o que mais você poderia instanciar dentro deles para adaptá-los às suas necessidades. Ok? Vou ajustar cada um deles. Esse ajuste ele é muito rápido, tá? 1,7 segundos no meu computador para ajustar os 3 classificadores. E aí, deixa eu abrir o help aqui de um deles, por exemplo, do naive Bayes gaussiano. Né? Vou aumentar aqui um pouquinho para facilitar vocês verem. Primeira coisa importante é que a gente tem aqui, na hora de instanciar esse atributo, esse parâmetro var smoothing, que como ele mesmo fala aqui, é a porção da maior variância de todos os atributos que é adicionado a todas as variâncias para aumentar o cálculo da estabilidade. Isso daqui é útil caso você tenha atributos com uma variância muito grande e outros com uma variância muito, muito pequena e você talvez tenha risco de dividir por zero em algum momento do seu processamento. Então esse var smoothing ele soma uma pequena quantidade para evitar que isso aconteça. 10 elevado a menos 9 é um valor bastante inofensivo, então deixa assim, né? Não faz diferença nenhuma. E aqui, né, esse outro parâmetro que você pode usar para instanciar o Gaussian naive Bayes é o priors, onde você pode dizer as probabilidades a priori de cada classe. Tá? Se você não informa nada, as priori são ajustadas de acordo com os dados, ou seja, um consumidor aleatório tem 10% de chance de fazer essa transação e um consumidor aleatório tem 90% de chance de não fazer essa transação, porque a base de dados nos diz isso daí. Se você acredita que não é assim, né, ou seja, você tem informações de que não, na verdade 30% dos consumidores fazem essa transação bancária, mas eu só tenho a base de dados desse jeito. Mas tudo bem, você controla isso através desse parâmetro priors aqui. Se você não tem esse conhecimento prévio, deixa ele estimar os dados, que é o mais agnóstico, né, que você pode fazer. E aí os métodos associados a esse classificador, a gente tem aqui o método fit, né, eu já passei por ele. Né? Esse método fit ele vai aprender quais são todas as médias e as variâncias associadas a todos os atributos na classe positiva e também na classe negativa. Tá? Ele vai fazer aquelas estimativas de máxima verossimilhança que a gente viu nos slides. Vale a mesma coisa para o LDA e para o QDA. Estou mostrando esse daqui só porque é mais simples, mas os outros são a mesma coisa. E a gente tem aqui o nosso predict, né, onde ele vai fazer a classificação num vetor, vai fazer a classificação num conjunto, numa matriz de atributos x,
E ele dá para a gente também o predict proba, que ele nos dá a probabilidade da classe negativa e da classe positiva, que a gente vai utilizar daqui a pouquinho. Então, se eu voltar aqui para o meu notebook, tá? Aqui, se eu der o predict, né, no meu X de teste, eu tenho aqui uma sequência de zeros e uns com a previsão associada a cada classe. Associada a cada observação, perdão. E o predict proba, ele vai me dar a probabilidade da classe negativa e a probabilidade da classe positiva. Tá? Então, esse primeiro consumidor aqui tem 94,7% de chance de fazer a transação bancária e, portanto, ele foi alocado como alguém que... 94,7% de chance de não fazer a transação bancária. Então, ele foi alocado aqui com alguém que não vai fazer a transação bancária. Mas se a gente vê esse terceiro consumidor aqui, ele tem 82,7% de chance de não fazer a transação bancária e 17,2% de chance de fazer a transação bancária. Tá? Ele também foi alocado em alguém que não vai fazer a transação bancária, tá? Mas esse 17,2 já é uma quantidade que te deixa um pouco mais pensativo ou pensativa, pensando, puxa, já que é raro para o meu consumidor fazer essa transação bancária, será que essa pequena probabilidade já não seria suficiente para eu alocá-lo na minha classe positiva? Né? Sei lá, se ele tem essa probabilidade de fazer a transação e eu quero mandar uma propaganda para ele, para estimular ele a fazer essa transação bancária que vai ser lucrativa para o banco, talvez isso já seja suficiente para mim. Né? Não sei, vamos avaliar isso daqui do ponto de vista das métricas que a gente vai calcular. A gente pode calcular o score, se a gente voltar aqui no nosso help, o score é a acurácia. Tá? Então o score é a porcentagem de observações corretamente classificadas. Então o score de cada um desses meus 3 classificadores aqui é o seguinte: o Gaussian Naive Bayes tem 92% de acurácia, o LDA 91% e o QDA tem 89,6% de acurácia. Bom, vamos comparar com o classificador mais chumbrega, né? Quer dizer que ninguém vai fazer a transação bancária. Esse classificador tem 90% de acurácia, já que 90% das pessoas não vai fazer a transação bancária. Então o QDA, apesar dele ser o classificador mais geral, ele performa pior do que esse classificador chumbrega. O LDA performa marginalmente melhor e o Gaussian Naive Bayes também marginalmente melhor, mas um marginal um pouco melhorzinho, né? Então, o classificador mais simples aqui é o classificador que apresentou o melhor desempenho de acordo com essa métrica e vai ser esse classificador que a gente vai levar adiante para as outras comparações. Tá? Para fins de visualização, a gente vai ver a matriz de confusão e a curva ROC referente a esses classificadores. Em algumas versões mais novas do Scikit-learn, dentro do módulo de métricas, tá? Ele traz implementado 2 classes, que é a ROC Curve Display e a Confusion Matrix Display. Provavelmente, se você estiver rodando isso no Google Colab, você vai ter acesso a essas 2 classes, mas talvez no seu computador você tenha que atualizar, né, para ter acesso. Então, eu vou pedir aqui para a gente ver a matriz de confusão a partir do estimador diretamente. Leia o help dessa função para ver como ela dessa classe para ver como ela funciona. Tá? Então esse primeiro, eu não botei legenda, mas eu poderia botar, só fiquei com uma leve preguiça. Então esse primeiro é a matriz de confusão referente ao Gaussian Naive Bayes, depois o LDA e por último o QDA. Vamos analisar a matriz de confusão do nosso classificador vencedor aqui, o Gaussian Naive Bayes. Tá? Então ele identifica muito bem as pessoas que não vão fazer aquela transação, né? Ou seja, tem muito zero classificado de fato como zero, e tem alguns poucos zeros classificados como 1. Tá? E vamos ver agora a predição da nossa classe de interesse, tá? A classe das pessoas que vão fazer a transação bancária. Eu tenho somente 800 dentro do meu conjunto de teste de previsões corretas para a classe 1 e eu tenho quase o dobro de previsões aqui de pessoas que vão fazer a transação bancária, mais classificadas como alguém que não vai fazer a transação bancária. Tá? Então, o meu ponto de corte de 50% para dizer se a pessoa vai fazer ou não a transação bancária, ou seja, se meu predict proba aqui dá uma classe com 50% ou mais, ele aloca naquela classe, talvez esse ponto possa ser aprimorado, né?
talvez para melhorar a minha classificação aqui de camaradas na classe positiva, eu precise diminuir a minha probabilidade de corte, tá? Para permitir que mais consumidores estejam alocados nessa categoria aqui. A consequência disso é que você vai permitir que mais consumidores que não vão fazer a transação bancária também estejam alocados na classe positiva, tá? Mas é aquilo que a gente já falou em sala de aula. Todo problema de classificação tem esse balanço, né? Se você melhora, né, uma métrica, você automaticamente piora outras métricas, tá? Então, se a gente pensar que o banco quer detectar quem vai fazer aquela transação bancária para, digamos, oferecer uma propaganda ou fazer uma oferta, é interessante que você identifique o máximo possível de pessoas que realmente fariam aquela transação bancária, tá? E para decidir um ponto de corte bom, a gente vai usar a curva ROC para fazer isso. Então você pode fazer essa mesma análise comparativa que a gente fez para a matriz de confusão referente ao LDA, tem um comportamento bem parecido, e para o QDA, que também tem um comportamento bem parecido, tá? Mas tanto a do QDA quanto a do LDA classificam muito menos indivíduos aqui como verdadeiros positivos, tá? Enquanto que o naive Bayes gaussiano é quem mais acerta nessa direção. E se a gente vê então a curva ROC para os nossos 3 classificadores, e ela está mostrando aqui para a gente também qual é a métrica, né, da área sobre a curva. Então ele diz aqui para você o que tem no eixo X, a taxa de falsos positivos, eixo Y, a taxa de verdadeiros positivos, referente à classe 1, né, a classe 1 é o positivo para ele. Ele traz aqui a área sobre a curva, e ele está dizendo esse nome pipeline, né, porque na verdade o nosso classificador ele é uma pipeline, né, como a gente declarou eles aqui, ele é uma pipeline. Você provavelmente tem como mudar essa legenda, tá? Eu também não pesquisei muito, porque não era esse o ponto fundamental aqui. Então, se a gente olhar do ponto de vista da área sobre a curva ROC, a gente vê que o naive Bayes gaussiano tem uma área de 0,88, o LDA 0,85 e o QDA 0,75. Tá? O que isso significa para a gente? Que o classificador que mais se aproxima do classificador perfeito, ou seja, aquele que não tem nenhum falso positivo e só verdadeiros positivos, aquele que a métrica, essa curva passa por esse ponto aqui em cima, né? Ou seja, o nosso classificador que mais tem chance de se aproximar do classificador perfeito é o Gaussian naive Bayes. Tá? E lembrando, cada ponto nessa curva ROC representa um valor de corte. Tá? Cada ponto aqui é um possível valor de corte. Beleza? E esse 0,88 significa então a capacidade geral desse classificador, tá? Indicando que ele se aproxima até razoavelmente bastante daqui desse ponto que indicaria o classificador perfeito. Tá? Agora resta a gente encontrar qual que é o classificador, o ponto de corte, né, que nos dá um valor perto daqui. Se a gente comparar com o que foi desenvolvido aqui no Kaggle durante essa competição, eu falei para vocês que aqui no leaderboard esse valor aqui é referente à curva ROC, tá? A área sobre a curva ROC. Então o camarada que ganhou tem uma área sobre a curva ROC de 0,92573. Todo mundo que está aqui nessa primeira página coincide nas 2 primeiras casas decimais, então todo mundo que está aqui tem o desempenho igual, os classificadores são os mesmos essencialmente, tá? A diferença entre eles é marginal. E de 0,88 para 0,92, sim, é uma diferença. São essencialmente 4 pontos percentuais, né? Não é uma coisa de você jogar fora, né? Só que o modelo implementado por esses camaradas aqui é uma rede neural extremamente complexa, tem vários processamentos de data augmentation, que é como você gera mais dados artificialmente para tornar o seu modelo mais robusto, etc, etc. É um treinamento super sofisticado. Tá? E a gente aqui, com um treinamento super simples, consegue chegar em um valor que está a uma diferença de apenas 4 pontos percentuais. Tá? Então, por isso que eu sempre digo para os estudantes, né, nunca subestimem o poder de um modelo simples. Às vezes um modelo simples vai performar, sim, pior do que um modelo extremamente sofisticado, mas talvez ele não performe tão pior assim. Às vezes ele pode performar de modo satisfatório. Tá? E lembrando que o nosso classificador aqui, Gaussian naive Bayes, ele é extremamente simples. Tá? Simples para treinar, simples para prever.
Então, essa previsão poderia ser feita, digamos, no smartwatch do indivíduo para dar para ele uma sugestão de fazer essa transação bancária, sei lá. Enquanto que esse outro aqui, baseado numa rede neural super sofisticada, teria que ser feito num local com maior capacidade de processamento. Tá? Então, bom, vamos analisar com mais cautela agora o nosso ponto de corte referente ao nosso Gaussian Naive Bayes. Tá? E lembrando que a área sob a curva ROC não mede a qualidade de um classificador, mede a qualidade de uma família de classificadores. Então essa área sob a curva ROC, ela mede para a gente a qualidade de todos os Gaussian Naive Bayes, variando os pontos de corte de 0 até 1. Tá? Então isso não mede a qualidade de um Gaussian Naive Bayes, mede a qualidade de todos os Gaussian Naive Bayes treinados sobre esse X de teste, claro, né? Porém variando o ponto de corte de 0 até 1. Tá? E aí eu implementei para a gente aqui uma classe chamada Confusion Matrix Metrics, que você dá como entrada uma matriz de confusão e ele retorna para você todas as métricas que a gente viu na nossa matriz de confusão em sala de aula. Tá? Tem a prevalência da classe positiva, isso não é uma métrica, né? É uma característica do problema, a acurácia, taxa de falsos positivos, taxa de falsos negativos, etc, etc. Todas as métricas que a gente viu, métrica F1, e imprime também se você solicitar. Tá? Então essa daqui é uma classe que eu implementei, então, declarando aqui, beleza? E aí, agora eu vou pedir para a gente ver, né? Eu vou calcular a minha matriz de confusão. Então o scikit-learn.metrics tem essa classe que me mostra diretamente a matriz de confusão, né? Confusion Matrix Display. Mas se eu quiser a matriz de confusão, né, numérica, eu preciso chamar essa função Confusion Underline Matrix. E aí eu vou dar para ele quem que é o meu y de teste, eu vou dar para ele quem que é o meu y previsto e os meus labels. Tá? Então essa é a minha matriz de confusão, aquela que a gente exibiu lá em cima. Tá? Só que aqui eu tenho o valor numérico dela. E eu vou dar essa matriz de confusão agora como entrada para minha classe, tá? Confusion Matrix Metrics. Vou dar como entrada essa matriz de confusão que a gente calculou acima e vou pedir esse método print para mostrar as minhas métricas todas. Tá? Então, como a gente falou, a prevalência da classe positiva é em torno de 10%, a acurácia do meu classificador é de 92,1%, e você tem todas essas métricas aqui que você pode analisar, né, com cuidado. Nossa taxa de verdadeiros negativos é de 98%, tá? Só que a taxa de verdadeiros positivos é baixa, né, é de 36%. Tá? E o meu F1 score é de 0,48. Tá? Porque, como a gente lembra dele, ele é essa média harmônica do PPV com TPR, que é o valor preditivo positivo, e a taxa de TPR é True Positive Rate, taxa de verdadeiros positivos. Tá? Então essa média harmônica aqui desse camarada com esse camarada aqui. Então, a gente tem que dar uma aumentada nessa taxa de verdadeiros positivos aqui para melhorar o nosso classificador. Tá? Então compare isso daqui com os nomes que a gente viu na nossa matriz de confusão em sala de aula. Os nomes são confusos, sem trocadilhos, é difícil de decorar, não tente decorar, né? Sempre consulte aquela tabelinha que isso vai te ajudar. Então aqui você pode fazer essa mesma análise detalhada para o LDA também, tá? Mas ele tem um F1 score marginalmente pior, né? Dado que ele é pior em identificar os verdadeiros positivos. E o QDA, né? Ele vai ter aqui também um F1 score terrível, né? Porque ele também é muito ruim em identificar os verdadeiros positivos. Tá? E finalmente o nosso item C é melhor desempenho dos classificadores treinados no item anterior, adequando o ponto de corte para classificar uma instância como 1 ou 0. Calcule as métricas nesse novo cenário. Então eu estou aqui relembrando para a gente quem que é o nosso predict proba, tá? E eu estou armazenando isso em um vetor, já que eu vou reutilizar isso aqui diversas vezes. Bom, vamos verificar que o nosso ponto de corte é realmente meio. Então o que eu estou fazendo aqui? Tá?
Vale a pena explicar um pouco mais detalhadamente aqui essa função. O scikit-learn não tem implementado uma função automática para você alterar o ponto de corte. Então, o SSGNB, né, o Native Bayes Gaussiano, não tem aqui um ponto predict using another P0. Não tem, né? Você tem que fazer isso na marra. Então a maneira da gente fazer isso é a seguinte: você pega essa coluna da sua matriz predict proba, que te dá a probabilidade de alocar na classe positiva, e você vai dizer quando que isso é maior do que um determinado valor P0 de interesse. Tá? No caso, eu quero mostrar para vocês que o ponto de corte do scikit-learn de fato é meio. Então eu vou pegar isso aqui, maior do que meio. Então vai me dar um vetor de booleanos, verdadeiros ou falsos. Tá? Só que se você lembrar, o ponto predict me retorna um valor de zeros e uns. Então eu tenho que converter esse vetor de booleanos em zeros e uns. Para isso, eu simplesmente multiplico por 1. E aí isso vira um vetor de zeros e uns. Tá. Então, o que eu estou fazendo aqui embaixo, eu estou classificando com o ponto de corte meio, e eu quero ver aonde que isso daqui vai ser diferente da minha previsão dada pelo próprio scikit-learn. E eu estou somando todo mundo, né, para ver quantas previsões diferentes eu tenho desses dois métodos, e é 0. Então o ponto de corte do scikit-learn é meio. Nenhuma novidade, né? A teoria já dizia isso pra gente, dado que a gente tem duas classes, e se uma tem probabilidade maior que meio, ela vai ser a classe mais provável e está tudo resolvido. Vamos agora então pegar outro ponto de corte. Tá? E aí o ponto de corte que eu vou sugerir para a gente pegar aqui é esse daqui. Tá? Que vai ser a probabilidade da classe positiva, ou seja, 10%. Tá? Ou seja, se o cara tem 10% de fazer a transação, eu já vou alocar ele na minha classe positiva. Tá? E isso é, né, exatamente a minha proporção da classe positiva na minha base de dados. Isso daqui é uma heurística que, em geral, te leva a um resultado razoável. Nesse caso, vai levar a um resultado bastante bom. Confesso, eu não tenho uma justificativa muito boa para essa heurística, não sei explicar ela sem ser de um jeito bastante roubado, então não vou tentar dar explicações formais para ela não. Tá? Então eu vou declarar essa quantidade como P0, e o meu y-test-pred P0 vai ser, olha, se a minha probabilidade da classe 1 é maior do que 0, então eu quero alocar esse camarada como true. E true tem que ser 1, então eu multiplico todo mundo aqui por 1. Tá? E eu vou calcular a minha matriz de confusão referente a essa minha nova classificação. Tá? Aí a gente vê que a minha matriz de confusão, tá, eu perdi bastante a minha capacidade de classificar a classe negativa. Né? Eu inflei bastante essa minha célula da minha matriz e, portanto, agora eu tenho muitos mais falsos positivos. Mas, por outro lado, eu tenho muito mais verdadeiros positivos. Né? E como eu tenho muitos camaradas na classe negativa, eu espero, né, que essa inflação nos meus falsos positivos não afete tanto assim a minha métrica. Então, eu estou de novo usando a minha classe Confusion Matrix Metrics. Estou declarando essa minha classe dentro dessa variável e estou usando aqui esse meu método print para a gente ver essas métricas aqui. Então a minha acurácia diminuiu, claro, né? Porque o classificador com ponto de corte meio, ele é o classificador perfeito do ponto de vista da acurácia, ele é o que maximiza, né, minimiza a nossa função risco, que é exatamente a acurácia, que é exatamente 1 menos a acurácia, né? Então ele maximiza a acurácia. Então você pode falar, meu classificador é pior. Sim, desse ponto de vista ele é. Tá? Só que ele vai ser melhor de outros pontos de vista. Então, se a gente ver aqui, a minha taxa de verdadeiros positivos aumentou. Né? Aumentou bastante, 0,785. Antes, a minha taxa de verdadeiros positivos para esse classificador era quem? 0,363. Né? Então, eu consegui dar um gás nesse camarada, tá? Ao custo de diminuir a minha taxa de verdadeiros negativos. Né? Aqui antes era 0,983, agora a minha taxa de verdadeiros negativos diminuiu para 0,813. Né? Diminuiu de 0,1. Mas a minha taxa de verdadeiros positivos aumentou brutalmente, né? Saiu de 0,3 para quase 0,8. Então
Foi um aumento que valeu a pena e, como a gente previu, afetou pouco a nossa métrica referente aos verdadeiros negativos. E isso teve um impacto em aumentar significativamente o meu F1 score. Tá? E se eu pedir para ver quem que é o meu TPR e meu FPR, né, lembrando que meu TPR é o eixo Y da minha curva ROC e o FPR é o eixo X da minha curva ROC, né, eu tenho valores aqui bastante ok, né, tá ruim não, eu diria. 0,78 e 0,18. Vamos ver no gráfico para a gente ver o que a gente tem. Tá? Então, essa função aqui, ROC Curve, do Scikit-learn, ela dá para mim o quê? Se eu der como entrada o meu y de teste verdadeiro e meu y teste pré de prova da referente à classe positiva, ele me retorna todos os FPR e todos os TPR variando o meu ponto de corte de 0 até 1. Tá? Então esse ROC Curve me dá exatamente o eixo X e o eixo Y dessa minha ROC Curve. Tá? Então, se eu omitir aqui essa linha, eu estou plotando exatamente a curva ROC referente ao meu Gaussian Naive Bayes. Se eu botar essa nova linha, né, eu estou botando aqui exatamente quem que é a minha FPR e TPR referente àquele meu classificador lá com um ponto de corte igual a 0,1. E aí você vê, né, que ele tem uma performance muito boa, né, visualmente me parece muito bom, né, me parece bastante perto do nosso classificador perfeito que deveria estar aqui onde está o ponteiro do meu mouse. Tá? Se você quiser, você pode, né, pegar esse FPR e esse TPR, parametrizar essa curva por um valor, por um P0, né, e encontrar qual é o P0 que te dá o ponto aqui mais perto, né? Ou você pode fazer uma busca reversa, você encontra qual é o TPR ou FPR mais perto daqui e você testa todos os valores P0 e vê qual que vai te dar esse valor aqui exatamente. Tá? Então você tem diversas formas de implementar esse procedimento aqui que a gente fez no olho, mas, bom, deixei isso aí como tarefa, fiquei com preguiça de fazer. Nem acho que o ganho seria tão grande assim, né? Mas aí agora você tem um classificador, né? Um classificador mesmo, não é uma família de classificadores, tá? Que performa bem para você. Então esse daqui seria o classificador que você poderia ofertar para o banco como um classificador simples, fácil de entender, rápido de ser calculado, rápido de ser implementado e que performa razoavelmente bem, né? E comparado com o que a gente imagina, né, que seja uma das melhores coisas que dê para ser feita nessa base de dados, que é o que está lá no Kaggle, ele performa virtualmente a mesma coisa. Tá? A fim de ilustração, deixa eu mostrar para vocês aonde que está o FPR e o TPR do classificador com o ponto de corte igual a meio. Né? Não mostrei isso daí. Então eu vou simplesmente pegar aqui em cima a minha matriz de confusão calculada com o Naive Bayes gaussiano. Em vez de eu copiar o ponto print, eu vou copiar o TPR e o FPR. Tá? Então eu vou fazer isso aqui na cara de pau. Você pode fazer isso de um jeito um pouco mais inteligente do que eu, armazenando numa variável, etc, etc. Você instanciaria essa classe só uma vez, né? Mas não faz tanta diferença assim, então a gente vê que o nosso classificador com um ponto de corte igual a meio, ele tem uma performance, né, coitado, bem fraquinha aqui do ponto de vista da curva ROC. Então a gente melhorou bastante o desempenho desse classificador, né, puxando o desempenho dele para cá, tá? Que ficou bem próximo do que seria o melhor que daria para a gente fazer. Tá? Então é isso aí, gente. Isso aqui finaliza a nossa aula prática referente aos classificadores gaussianos e as nossas métricas de classificação. Até mais!